IFEC, a voz da cidadania, um programa produzido pelo Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, uma entidade filantrópica, comunicando, professor Stellen, produção Tiago Saraiva. Olá, caros ouvintes. Hoje o quadro Gabriela Nasser Comunica traz um tema muito importante. Nós vamos falar sobre indústria farmacêutica, deformidades e consequências que muitas vezes o médico não informa ao paciente e há prejuízos gravíssimos na saúde e até crimes contra a vida. Esse programa ele é transmitido para Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe. E nós aqui, desde o início de 2024, falamos sobre a cultura cristã para as nações. Este programa pertence ao Instituto IFEC e é distribuído pelo Itamaraty. É muito importante falar sobre a questão de internações desnecessárias. Isso pode ser, por exemplo, no campo da cardiologia, né? Mas tem sido evidente no campo da saúde mental, porque as pessoas têm sido desqualificadas por nada ou quase nada, ou não têm sido ouvidas nem recebidas, e quando elas já estão no limite da própria vida, assim, do que suportam, no que é suportável, né, elas são desqualificadas e aí vem um peso sobre aquela vida e ao invés dela ser ajudada, ela é destruída, né? Isso muitas vezes é agravado não só por um período, uma permanência dentro de uma instituição psiquiátrica, né? Que há coisas vexaminosas, há coisas ignóbeis, criminosas, mas também por essa pessoa ali naquele lugar passar exposições a riscos, né? Porque ali tem estupradores, ali tem assassinos, ali tem pessoas desqualificadas até pelo sistema prisional, né? Então uma pessoa que chega ali, por exemplo, a gente pode notar que alguns casos são pessoas realmente assim que precisam de um limite, né? Mas esses limites, eles têm que passar por uma responsabilidade diante da vida e uma escuta onde a pessoa que está sendo avaliada seja recebida, respeitada em direitos humanos, respeitada em direitos médicos e constitucionais, direito até o próprio médico, o próprio advogado e tomar a medicação ou não, conforme sua própria vontade, porque no Brasil isso é protegido até pelo Código Penal. E o que acontece dentro dessas instituições psiquiátricas, dessa desqualificação momentânea, que às vezes uma pessoa completamente desequilibrada, até na posição de médico, com testemunho de vida vexaminoso, se acha no direito de desqualificar uma pessoa que às vezes está numa discussão familiar, entendeu? Às vezes está numa dificuldade, por exemplo, como a missionária católica Dorenstein, ela enfrentou por causa da indústria da madeira, outras pessoas enfrentam por causa de um resgate de uma prostituta que às vezes vem perseguida do cafetão, às vezes tem filho com cafetão, passa ameaça de morte, a mulher quer se endireitar, quer ir para a igreja, se arrependeu, batizou, tem Jesus, aí cabe ao missionário, ao pastor, a fazer essa transição e transportar ela para o domínio do seio da igreja, até ela ter uma vida nova e segura com o Senhor, porque o Senhor ele também protege, né? Então o missionário também ele é um guerreiro da salvação, né? Ele é um protetor da vida humana, né? Mas o que acontece? Às vezes essas pessoas são expostas quando estão
ou dentro de um problema familiar, seja por dinheiro, seja pelo que for, exposta a situações de risco dentro da própria clínica, porque dentro dessas clínicas morre gente, morre até de choque elétrico, entendeu? O coração não suporta, tem pessoas que ficam surdas, tem pessoas que passam coisas terríveis. E dentro dessas clínicas também, muitas vezes, fazem papéis criminosos, onde os próprios empresários desse setor acabam ministrando medicação e se calçando juridicamente para fazer pesquisa ou para se ilibar de uma internação ilícita. Isso é constante, né? Isso a gente tem muitas notícias disso. Mas o assunto que eu quero realmente aqui destacar é a parte da medicação ministrada sem pesquisa. Por quê? Porque há pessoas que ficam deformadas com essa medicação, essas medicações, né? Que nem toda pesquisa é segura, nem toda pesquisa é aprovada, tem metodologia digna de ser comercializada e prestar um serviço para a sociedade. Porque a indústria farmacêutica é útil, entendeu? Sabe, a criança, ela pode precisar de uma medicação. Claro, eu sou missionária, nós cremos nos pastores, cremos nos milagres do Senhor Jesus, recebemos, né? Eu já falei aqui diversas vezes, eu fui curada de artrose, não tem cura na medicina, fui curada de outras coisas mais, até de sequela de Ômicron, sabe? Orando com o meu pastor, com o missionário R.R. Soares, entre outros milagres que eu recebi de outros pastores. A gente alcança isso sim, mas não é todo dia que a gente nem está com o altar montado. Vamos lembrar aqui que Elias, quando operou o milagre contra os 450 profetas de Jezabel, ele arrumou as pedras, ele arrumou as águas, e depois Deus consumiu o holocausto e caíram os profetas de Jezabel. E assim também é o altar do milagre, tem um domínio a ser preparado, né? Então a indústria farmacêutica é útil, nem todo mundo alcança milagre, nem todo altar está pronto, nem toda obra Deus recebe. Então eu respeito a indústria farmacêutica e acho que ela tem que ser enobrecida no que ela uma proteção no dia mal, entendeu? Até aí. Mas há, infelizmente, remédios que não são seguros e eles são vendidos, né? E essas pessoas que militam nesse remédio, elas precisam ser responsabilizadas por isso, né? Há medicações que deformam pessoas ficam obesas, pessoas perdem membros, pessoas perdem a memória, né? E isso, o neurolético faz muito isso, né? Dá perda de memória e dá uma série de outros problemas. Mas, graças a Deus, tem como recuperar tanto na indústria farmacêutica como também no milagre do altar, e isso a gente sabe, o Show da Fé tem isso pelo satélite para quase todas as nações, estamos entrando no mundo árabe agora, e as pessoas têm cognição restaurada, tem tudo perfeito, abençoado pelo Senhor na cobertura pastoral diariamente. Mas diante disso, a gente tem que pensar também nos casos das pessoas que não encontram o milagre, né? Como um senhor que era da minha cidade de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, que ele levou um tombo no banheiro e começaram a ministrar nele uma medicação neurológica. Ele era funcionário do governo, alto padrão ele era do lado tributário, ele era fiscal de renda. E esse homem, ele ficou débil com aquela medicação, ele passou a ficar lento, ele passou até a se omitir, a pessoa se dirigia a palavra a ele estava nas nuvens, ele ficava bobo, com cara de tolo, com a forma cognitiva dele completamente comprometida. E esse homem, no dia que ele parou de tomar esse remédio, o organismo dele voltou ao normal. E a fala, a interação, a participação, a sociabilidade dele
voltou ao normal, mas não só voltou ao normal, ela foi além, entendeu? Aquele homem da noite para o dia, que era ridicularizado, as pessoas, fulano, ficavam rindo da cara do homem. Isso é uma falta de respeito, né? Porque, na verdade, era uma pessoa que estava ali sendo vítima de um erro médico por causa de um tombo no boxe, entendeu? Então, de repente, aquele homem se levantou, ele se recuperou e ele lembrou daquelas pessoas que zombavam dele. Então, as pessoas acham que por uma pessoa que toma uma administração de uma medicação que às vezes não é responsável, nem na mão do profissional de saúde, nem diante da própria pesquisa, né? Não tem metodologia que possa proteger a vida, que aquela pessoa é débil, que aquela pessoa não entende, que aquela pessoa não interage, aquela pessoa não é ciente, não é sã, mas não é bem por aí, né? Deus que sabe todas as coisas, ele vê, ele sabe o que ele deu a cada um, ele sabe quem são os sãos e ele sabe os que são perniciosos nisso, né? Que às vezes perdem a mão e aí passam completamente dos limites, chegando ao posicionamento criminal, né? Precisam ser detidos, repreendidos e até presos, né? Se for o caso, né? Então, essa é a abordagem que a gente está pedindo atenção aos ouvintes para que isso seja uma chave de salvação a cada vida, a cada ouvinte, e que vocês possam propagar isso, de forma que outras pessoas também tenham saúde, né, e tenham o cuidado de si, né. Então a gente vai ouvir aqui a missionária Cláudia Oliveira, de Ilhéus. Ela é minha irmã natural também, né? E ela conhece as internações pastorais e sabe que atualmente, infelizmente, tem acontecido internações até por bobagens ou até por abuso patrimonial, coisa premeditada, né? Tem pessoas que já dão checkmate já para escrever um papel, já para passar uma assinatura, tirar um apartamento, tirar até, sabe, sei lá o que, até uma bobagem, às vezes é uma coisa pequena, às vezes é uma coisa grande, né? Infelizmente o homem, quando ele ama o dinheiro, ele perde a Deus, mas Deus está vendo, então, que haja um limite para isso, né? Que isso venha parar na sociedade, em nome de Jesus. Cláudia, por favor, dá o seu depoimento aí sobre esses pormenores, disse-me-disse, às vezes dentro de casa, um que está na cozinha, o outro que está no quarto, porque na família tem palha para queimar todo dia, meus irmãos, não tem jeito, entendeu? A família, ela é um domínio de Deus, Deus tem um plano. Outra coisa, o marido e a mulher têm a promessa de Sara e Abraão, tem que sair, deixar a casa da parentela e entrar na terra que o Senhor dá, que tem que se chamar Canaã, e muitas vezes isso é sair de casa de pai, de mãe e viver uma vida diferente, nova em Deus, sim, tá? Em nome de Jesus. Isso é muito grave mesmo, julgar por um surto em casa, um surto de desestabilização, um surto de não ter com quem desabafar e a pessoa não tem com quem botar para fora o que está sentindo, e as pessoas acham que é caso de internação psiquiátrica. Isso é um julgamento muito errado. Então devemos ter um olhar de piedade, né, para que a graça seja salvadora e extraordinária para o paciente. E assim temos que, mais uma vez, ter um olhar de amor. Eu agradeço essa rica oportunidade. Missionária Cláudia, irmã querida, sangue do meu sangue, filha do meu pai, obrigada pela tua participação, que Deus te abençoe, que você continue sendo esse vaso de honra, uma ungida, né, uma serva de Deus usada para a salvação, que ama mais a Deus até do que a si próprio e ao próximo como a si mesmo. E quem cumpriu isso que você cumpre, cumpriu a lei, né? A gente fica por aqui. Próximo mês tem mais. Deus abençoe.
IFEC, a voz da cidadania, um programa produzido pelo Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, uma entidade filantrópica. Comunicando, professor Stellen, produção Tiago Saraiva.